Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje eu te convido para a gente fazer um estudo sobre serpente e cobra. Quero bater um papo sobre arquétipos com vocês e convido você a fazer um aprofundamento e uma expansão de consciência juntamente comigo aqui. Bom, para que a gente possa hoje trabalhar nossas ideias e abrir o nosso pensamento, eu gostaria de primeiro ler um pequeno texto para vocês, como sempre, aquele texto introdutório onde a gente se prepara e a gente aquece os nossos neurônios, os nossos pensamentos. Afinal de contas, né? Esse é o convite. Se sentir bem enquanto a gente estuda e desmistificar alguns assuntos e trazer o poder real do que cada símbolo representa na nossa vida. Para abordar essa ideia, eu quero construir, primeiramente, a primeira, talvez, aparição da serpente, que tão conhecida, né? No clássico Adão e Eva, né? Sabemos que tem muito mais aparições de serpente em vários povos e culturas e mitologias. A mais conhecida aqui no Ocidente é a de Adão e Eva. As ideias dos antigos cabalistas sobre o espírito humano. Quanto ao espírito humano, as ideias dos mais antigos filósofos e cabalistas medievais, mesmo divergindo em alguns aspectos, concordam no conjunto de modo que a doutrina de um poder considerada como a doutrina de outro. A diferença mais importante consiste na localização do espírito divino ou imortal do homem. Enquanto os antigos neoplatônicos sustentavam que algoides, o eu luminoso, ego superior, o eu transcendental, jamais desce hipostaticamente até o homem vivo. Isso quer dizer que, nesse pequeno trecho, gente, que eles estão dizendo que o que está encarnado é apenas uma fração do que seria o espírito, tá? Vamos construir a ideia, calma, tá? Fique tranquilo que a gente vai construindo juntos aqui o pensamento e a ideia. Não apenas projeta, mais ou menos, o seu fulgor sobre o homem interno, a alma astral. Os cabalistas medievais afirmavam que o espírito, desligando-se do oceano de luz e do espírito, entrava na alma humana, onde permanecia durante a vida aprisionado na cápsula astral. E essa diferença resultou da crença maior ou menor dos cabalistas cristãos na letra morta da alegoria da queda do homem. Ou seja, quando fala queda do homem, né, do que seria o nosso pecado original, segundo algumas doutrinas religiosas, que teria sido feito pela serpente, né, que deu a famosa maçã para Eva. A alma, disseram eles, devido à queda de Adão, contaminou-se com o mundo da matéria, ou Satã. Antes que ela pudesse comparecer com o Espírito Divino, aprisionado à presença do Eterno, era preciso que ela se purificasse da impureza das trevas. E compararam o espírito aprisionado na alma a uma gota d'água encerrada numa cápsula de gelatina e lançada ao oceano. Enquanto a cápsula permanece intacta, a gota de água permanece isolada. Destruindo o invólucro, a gota torna-se uma parte do oceano. Sua existência individual cessou. Ocorre o mesmo com o espírito. Só um adendo aqui, gente. Muito cuidado com essas interpretações. Quando diz que você se torna parte do oceano e a sua individualidade termina, isso se parece muito com o budismo, quando ele prega no caso aí, a falta do ser, ou seja, a maioria das religiões prega o personalismo e o budismo prega o impersonalismo, ou seja, a dissolução do ser, a dissolução da individualidade. Eu, particularmente, não acredito na dissolução do ser, tá? Não creio que isso aconteça. Mas é uma filosofia antiga, né, no caso do budismo, mas eu tenho a opção, né, como do hinduísmo, que é o personalismo. Eu acredito que nós carregamos sempre a personalidade e cada vez vamos somando
ela há mais contextos a ela, tá? Enquanto está encerrado em seu mediador plástico, a alma tem uma existência individual. Destruída a cápsula, que pode ocorrer devido às agonias de uma consciência, continuando aqui, atormentada ao crime e à doença moral, o espírito retorna à sua morada original. A sua individualidade cessou de existir. Aqui, como nos vídeos que eu falei sobre você, sobre os elementais, acredito muito mais no caso de uma queda moral do espírito, ou quando a gente se torna praticamente animal em nossas atitudes, a gente tem que compreender o seguinte, que o que nós estamos falando aqui é que você vai deixar de dar forma ao seu invólucro, né, sua individualidade. O espiritismo chama de ovoide, né? A magia vai chamar de elementais, né? Você se torna apenas uma bola de energia que pode ser manipulada por outros seres mais trevosos, né? E você fica à sua própria sorte porque você escolheu essa atitude, né? Então, quando a gente fala aqui, voltando à serpente, né? Porque eu não vou entrar muito nesse tema, porque você sabe que a gente sempre tem muito a dizer, né, para vocês, né? Mas vamos lá. A serpente, segundo a história, né, a metáfora, né, a serpente teria oferecido a maçã, que seria da árvore do conhecimento, né? Agora você tem que se perguntar, por que tinha uma árvore que não podia ser tocada? É a primeira questão que eu acho que todo mundo deveria pensar. Por que a serpente faz questão de oferecer esse fruto, né? Muitos vão dizer, né, que a serpente tem um papel ruim na história, né, mal. Mas se algo fosse perfeito, tal como o paraíso deveria ser, poderia ter uma infiltração tão negativa e um teste moral a essas personalidades como Adão e Eva? Você tem que se questionar quando ouve essas histórias, porque todo esse preconceito contra a serpente gerou justamente hoje o que quando você sonha com uma cobra, com uma serpente, você fica assustado, você já imagina traição. E se o processo é tudo controlado por Deus e ele tenha o poder de ver o passado, o presente e o futuro, o Deus absoluto, gente, veja só, tem muitos deuses aí que eles ainda não são aquilo que a gente fala do Deus Supremo, o máximo da potencialidade de Deus, né? Por exemplo, há quem diga que Jeová não é a manifestação suprema, o máximo, o onisciente, o criador, o onipotente, né? E sim, um ser de grande potencialidade espiritual, né? Assim como o Brahman, né? na cultura hindu, que é o gerador de um universo, né? Como diz o ditado, é adorado de forma errada por alguns povos. São hipóteses, viu, pessoal? Vocês não precisam, isso é só para que a gente faça uma expansão de consciência. E para isso você tem que se abrir e cogitar várias situações e vários argumentos, né, para que você cresça pessoalmente e em pensamento também. Então a serpente, ela vai aparecer em várias culturas, cobra, serpente, em vários momentos da história. Se você parar para perceber, você vai ver a disputa de conhecimento entre Moisés e os faraós, né, os sacerdotes dos faraós, onde uma cobra ataca a outra, o bastão, o cajado, né, no caso, se torna uma serpente. Ora, nitidamente você vê que cajado está sempre sendo empunhada por sábios. E isso era um sinônimo de sabedoria, né, de autoridade do sábio. E quando Moisés faz do seu cajado, o que nitidamente está dizendo ali na metáfora é que houve uma disputa de conhecimento entre Moisés, numa linha de pensamento já contaminada pelos judeus, né, os que seriam os israelitas, né, e ali os sacerdotes do Egito, ou seja, havia uma disputa de conhecimento sobre a transcendência, sobre Deus, sobre o misticismo. Lembrando que essas pessoas não tinham o conhecimento que a gente tem hoje do mundo todo, de várias culturas.
Eles estavam disputando mesmo a potencialidade divina, né, de quem seria o Deus, e no caso, na argumentação, no debate, Moisés teria levado a melhor, no caso, segundo os textos bíblicos. Lembrando que quem vence conta a história e costuma apagar a história dos derrotados. A versão dos derrotados do passado, você nunca vai saber, porque eles foram, as pessoas, os vitoriosos, fizeram questão de sumir com tudo isso. Então, você também vai ver a serpente. Eu gosto da visão que a serpente é utilizada também na visão do dragão. Lembra que eu falei para vocês que o dragão são 9 poderes diferentes? São 9 arquétipos, segundo a mitologia chinesa. Há várias mitologias referentes ao dragão, sobre essas criaturas, que com certeza no universo astral existem, mas longe de você imaginar uma característica de um monstro, você deveria antes ver a característica de poder que um ser desse atinge. Ele atinge o máximo da potencialidade de 9 arquétipos simultaneamente, podendo utilizar cada poder na hora que decidir, na hora que quer. A maioria dos grandes empreendedores e grandes empresários são pessoas que atingem uma média de 5 poderes do dragão. Para você ter uma ideia, um imperador geralmente conquistava esses 9 poderes, essas 9 características, de poder pessoal. Ou seja, cada um hoje, conhecendo os estudos que eu conheço, a maioria das pessoas coloca 1 ou 2 arquétipos no máximo em sua vida. Consegue colocar esses 2 poderes. E geralmente evitam a serpente. Evitam a serpente, que pode trazer o conhecimento do que é bom e do que é ruim. Ou seja, nem tudo que às vezes é ruim não é bom para você. Algumas coisas, embora sejam ruins, difíceis de se ser administradas na vida, de ser sentidas, às vezes é para o seu bem. Quando a gente sofre uma cirurgia, por exemplo, a recuperação às vezes é difícil e aquilo não é bom. Você tem um corte, você toma remédios, soro, você fica incapacitado por um período. Muitas vezes algumas pessoas colocam pinos no corpo, quando é uma coisa ortopédica, mas aquilo vai te depois capacitar a voltar a ser novamente o que você era antes. Imagina só, há um tempo atrás, se uma pessoa tivesse, 100 anos atrás, se uma pessoa tivesse apendicite, provavelmente ela acabaria morrendo sem assistência médica. E hoje você tem uma dor de apêndice, se você for corretamente ao hospital no tempo certo, você é operado e você vai viver muitos anos ainda, o que não acontecia há uns anos atrás. Embora, já vou adiantando para vocês que a medicina sempre serviu aos grandes reis e às pessoas mais poderosas. E a magia, ou seja, as bruxas e os magos, serviram às pessoas mais pobres, com chás, com unções e conhecimento que foi passado de geração para geração. Agora, a cirurgia, essas coisas mais profundas, sempre foi a elite que alcançou primeiro toda essa característica. Lembrando também, falando em medicina, que nós temos a serpente enrolada no bastão, no símbolo da medicina. Também que na ponta às vezes tem o capacete de Mercúrio, o deus grego, a citação do deus grego. Então nós vamos ver também na mitologia hindu, Vishnu deitado no oceano causal, na grande serpente, que tem várias cabeças. Então você vai sempre ver essas alegorias de serpente em todas as culturas. Mas já digo de antemão, tire da cabeça que este arquétipo é tido como uma coisa negativa ou ruim. Na verdade, todo arquétipo tem sua qualidade e seu defeito. E no caso da serpente, nós podemos entender que ela tem um tipo de poder. Como, por exemplo, o que eu sempre cito no vídeo da cobra. Nós temos um vídeo aqui da cobra que eu fiz anteriormente. E nós falávamos da troca de pele. Chega uma hora na vida da gente que a gente tem que trocar de pele. Largar aquele velho eu e pegar um novo ser. Uma nova imagem, uma nova aparência. E que naturalmente vai surgir porque você construiu tudo isso.
E no vídeo que vem a gente continua no nosso curso aqui, né, que a gente está seguindo, né, de misticismo, né, aprofundamento no misticismo, né, e onde a gente aborda também essa questão da queda, né, de Adão e dessa formação, principalmente do seu arquétipo pessoal, né, do terrível arquétipo do futuro que você tem que construir, seja numa maquete mental, seja no que for, tá? Mas quando você sonhar com serpente, entenda, na verdade o que está é uma fase sobre conhecimento, é uma fase que você necessita de conhecimento do que é bom e do que é ruim para a sua vida. Então se abra nesses momentos que você sonhar com a serpente e entenda que nessa serpente você pode ter 9 poderes para se tornar um arquétipo como o dragão. Mais para frente a gente pode falar também do arquétipo do dragão. Caso você queira saber, coloque aí a palavra dragão, que aí de repente eu falo no próximo vídeo aí sobre dragão. Vocês é que decidem, ok? Abraço a todos aqui do Carlos, serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.